pessoa fundamental na minha vida, em todos os sentidos. Tudo que eu como, tudo que eu faço é muito individualizado de acordo com a minha condição física no momento. Salve, salve, seu Mano Max William chegando aqui para mais um React. E sim, senhores, hoje trago um dos conteúdos mais importantes do fitness, da musculação e do fisiculturismo. Sim, vamos reagir ao DVD do Eduardo Corrêa, Like a Machine. É isso mesmo, velho. Se você não assistiu ainda, você vai assistir agora e é obrigação da gente assistir. Eu particularmente, infelizmente, não assisti. É vergonhoso falar isso, mas é real. Eu ainda não assisti, vai ser a primeira vez. E vamos aqui reagir a essa relíquia que o Eduardo Corrêa fez anos atrás. Não sei de que data que é, mas sei que na época ele tinha coisa de 30, 31 anos de idade quando ele gravou esse documentário, esse DVD. E aqui com certeza vai ter muito conteúdo pra gente aprender, muita motivação. E se você ama o fitness, você tem que assistir, tá? Então vamos reagir aqui, vamos aprender. Papel caneta na mão, vamos anotar. Tamo junto e 1, 2, 3... Começando. Vamos ver aqui o que o DVD tem pra gente aprender. Jabaculé Filmes. Probiótica patrocinando. Acho que a maior decepção é quando tu foi resultado por si próprio. Agora quando termina a competição, que tu se olha no espelho e fala, eu fiz tudo que eu podia, eu acho que a maior recompensa que tu tem é essa. Se eu conseguir superar meus limites físicos e mentais nessa. Pra quem não sabe, o Edu é um dos fisiculturistas. Pra quem não sabe, o Edu é um dos fisiculturistas mais importantes aí da história do Brasil. O cara já participou de várias Olímpias, não ganhou ainda, mas bateu na trave várias vezes. E o cara é foda, velho. Mentalidade sinistra, muito bem sucedido. Nessa última semana, eu acredito que eu posso superar qualquer coisa. Olha a dorsal do cara, irmão. Coisa linda. Cheia, grande, densa. Olha os cortes profundos. Manteve a emoção agora. Acabei de pesquisar aqui no Google a tradução de Like a Machine. Significa como uma máquina, em português. Vamos assistir que já tô bem motivado e bem empenhado, cara. Dá pra ver que ele foi jogador de futebol também, ó. Gaúcho. Pô, fala sério, a gente tem um conteúdo desse de graça no YouTube, cara. Esse conteúdo é conteúdo pra ser pago. Foi campeão Mr. Universo, cara. Esse eu não sabia. Campeão brasileiro e vice-sul-americano. Olha, aula de graça, faxina na academia, lá em Miami. 2006, campeão sul-americano e vice-mundial. Vai evoluindo. Cinturinha fina, que coisa linda, cara. 2007, campeão mundial até 85 quilos. E vence o overall, mano.
Que top, velho. E aí ali ele vira profissional. Venceu o Arnold Amador em 2008. E se tornou profissional na categoria 202. 2009 vence o Pittsburgh. E quarto lugar no New York Pro. Terceiro lugar no Olímpia. Lembrando que esses dois primeiros campeonatos que eu falei são campeonatos renomadíssimos lá fora, tá? Onde reúne grandes estrelas e os melhores dos melhores. E o Eduardo tava lá, cara. E aí mostra que ele assinou o primeiro contrato com a Probiótica. Então aí ele teve o primeiro patrocínio dele de suplemento até então, né? Campeão do Europa Pro. Outro campeonato topzera. Mais uma vez, terceiro lugar no Mr. Olympia. Rompeu o tendão do tríceps. Cara. Rapaz, o cara é foda. Que top, mano. Só essa introdução já sinistra. Floripa. Prainha. Dez dias para a competição. 2012. Então já tá aí há 13 anos. Eu costumo dizer que 13 anos. tem que ser 100% de cada um. 100% alimentação, 100% treino, 100% descanso. Quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez em busca do sonho de ser bodybuilder, em 2000... Olha que legal, olha a forma que ele usa pra tá tirando a gema, velho. Aprendi uma coisa aqui que vai ser top, nunca tinha visto isso. Sempre vi a forma de virar o ovinho, né? Ou coar e tal, mas essa forma é muito mais top, velho, que da hora. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui assistir o National, o campeonato da NPC, seria equivalente ao nosso campeonato brasileiro aqui no Brasil. E lá eu conheci um cara. Eu tenho bastante dó de jogar a gema fora, porque a gente sabe que a gema tem bastante nutriente também, né? Mas enfim, faz parte do jogo. Tem bastante nutriente, mas também tem gordura, e a gordura, cada 1 grama de gordura é 9 quilocalorias, então sobe muitas calorias aí, né? E o colesterol também. Chamado Alex Ramirez e Fanny Barros, da Venezuela. E a Fanny, já falecida, ela é bodybuilder, ela cozinhava muito bem. Foi com ela que eu aprendi que um bodybuilder ele pode fazer dieta ao mesmo tempo comer muito bem. Verdade. Esse negócio das antigas de só comer frango e batata doce já ficou nas antigas, ficou lá atrás. Então não se apega mais a isso, que as coisas evoluem, né? Graças a Deus as coisas evoluem. Tem vários estudos hoje no fisiculturismo e a gente não precisa mais só comer frango e batata doce. Eu peguei essa época. Peguei, mas confesso que odiava, cara. Odiava e não tem psicológico que aguente. No longo prazo não tem. Normalmente a primeira refeição do dia é a refeição que oferece maior número de calorias, né? Aqui eu estou preparando um mingau de aveia. Assim. E ali também ele tirou toda a gema também, né? Também gosto de colocar um pouquinho de canela. A gente leva isso aqui no micro-ondas. Como eu falo, o segredo de permanecer tanto tempo de dieta é tu ter uma fácil relação e uma fácil convivência com a dieta.
sentir prazer naquilo que tu faz é muito importante. Eu gosto de cozinhar ela bem devagar. Eu sou muito metódico para tudo que eu faço. Para cozinhar, para treinar. Então, normalmente, Aqui vai fazer um omelete, ó. alguém consegue Tomate, preparar o omelete cebolinha. do jeito que eu gosto. Então, essa é uma das minhas maiores dificuldades. Quando eu me hospedo em algum hotel, normalmente eu tenho que me adaptar àquele tipo de situação, né? Aí tu pode deixar ela no O mingauzinho é uma delícia, mano. Salva demais. Se ela mais molinha, tu pode deixar ela assim, ela esfria também. Depois ela fica um pouco mais durinha. Ponta de mingau. Já tem uma estratégia. Partir aqui. É muito importante quando tu tem um sonho, tu conhecer o topo do teu sonho, né? Então, quando eu resolvi ser bodybuilder, Que top, mano. A mentalidade do cara é absurda. o intuito de adquirir saber como é ser como era a elite do meu esporte. E eu percebi que o segredo era que o segredo não estava em cápsulas e nem em fórmula mágica. Que o segredo estava justamente em poder resistir a essa rotina o máximo de tempo possível. Um segredinho do mingau de aveia é tu utilizar um whey. É uma quantidade muito insignificante de whey que eu coloquei aqui, apenas para dar um pouquinho de cremosidade no meu mingau. Como eu moro muito próximo da academia, O sabor do mingau é excelente, salva demais na vontade de comer doce. Dá pra você passar de boa. É uma das melhores refeições também, né? A aveia já é comprovado que é um dos melhores carboidratos, de baixo índice glicêmico. E um detalhe aqui, a gente vê que a casa do Edu, claro que não é importante isso, né? Mas é legal frisar, pra gente ver atualmente, em 2025, a casa dele é, tipo, top demais. Então, assim, é motivacional. A gente vê que o cara tinha uma realidade completamente diferente e acabou vencendo na vida através do esporte, do fisiculturismo. Então, sim, é possível. É possível sonhar e também é realizar, né? Só que tem que correr atrás. da fisioterapia, dos lugares onde eu frequento, no dia a dia, então isso me permite estar sempre preparando as comidas em casa, fresquinhas. Eu particularmente não gosto de cozinhar, vou ser sincero. É isso que me dá energia todos os dias para treinar. Graças a Deus tem minha mulher para fazer isso. Só que se eu precisar cozinhar, eu vou aprender de boa, tranquilamente, sem problema nenhum. Aprendo rápido. Não. A minha mulher, ela sempre sai de casa e todos os dias eu encontro Nossa, que da hora, mano. Cheguei a arrepiar agora. bilhete, um simples papel. Bom dia, campeão. Eu acredito em você. Estou contigo sempre. Caraca, mano, que top que a Carol fez, velho. Fazia, Minha né? família, dos meus amigos, das pessoas que me amam, que me dão forças para todos os dias acordar de manhã e repetir a mesma rotina. Muito Com da tanta hora, cara. seriedade, tanta dedicação, né? Nessa fase eu não me preocupo muito com ingestão de sal, de água. Bem pelo contrário, eu mantenho a ingestão de sal e água bem altos. Até para manter o músculo bem hidratado, bem cheio. Aí a gente já vê a importância que tem o sal, né? Muita gente abomina o sal, mas ele tem uma importância muito grande. Inclusive, uma dica assim para você manter o pump durante o treino é você usar o sal aí junto com o pré-treino, né? Junto com uma maltodextrina, que é um carbo mais rápido, né? Então, assim, o sal não é um vilão. Não é um vilão e nunca vai ser. Essa é uma fase que a gente tem que se preocupar muito e diminuir o percentual de gordura.
região bem residencial, assim, cara, bem tranquilo aqui. Fica próximo de tudo, é uma região relativamente um pouco cara para Florianópolis, mas na verdade eu costumo dizer que o barato sai caro, né? Eu morava no continente e eu perdia muito tempo para vir treinar, trânsito, estresse. Então essa região aqui ela é muito boa por isso. A gente está numa ilha, né? Florianópolis. Então, Nossa, que legal, é uma ilha. A gente é Florianópolis, mas a gente chama que é Não sabia região disso. continental, né? World Game. Aprende uma coisa, cara, bodybuilder não pode ter estresse, cara. A única coisa que mata um bodybuilder é o estresse. Preciso corrigir isso, porque tem algumas partes da preparação últimas semanas que antecedem a competição. e da minha vida que eu passo um estresse muito grande, né? Por conta de vários fatores, como trabalho, dieta, treino, parte hormonal. Então, assim, é uma coisa soma a outra, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Não, o meu treino ele é muito parecido com o treino que eu faço ao longo do ano de off-season. Porém, ele é um pouco mais intenso e com um volume um pouco reduzido. Não que seria um volume baixo do treino, mas seria um volume um pouco reduzido comparado ao que eu faço ao longo do ano. É um treino muito intenso, com duração média de 1h30, às vezes chegando a 2 horas de treino. Então é um treino que... Então aqui você vê que ele diminuiu o volume e mesmo assim o treino dele está dando entre 1h30 a 2 horas. Agora você imagina esse cara no off. Com certeza chega a beirar 3 horas ou até passar, né? Lembrando que atualmente eu aqui, há poucas semanas, aí há 7 semanas do Paulista, tô treinando mais ou menos 2 horas e meia de treino também de musculação, mas atualmente 50 minutos de cardio, né? que me exige muito. Eu utilizo cargas altas mesmo em pré-competição e mesmo nessas últimas semanas. E eu acredito que como eu inicio a dieta mais cedo, eu chego nessas últimas semanas comendo um pouco melhor, com condições de treinar ainda um pouco melhor. Tá aqui mais uma estratégia legal pra gente entender. Você viu que ele falou que ele começa um pouco mais cedo a secar e com isso ele consegue, primeiro, com certeza adiantar o processo, né? Secar mais rápido e não ficar tão privado e também não arriscar muito perder a massa muscular, né? Obviamente que eu tô com um percentual de gordura bem baixo e muito cansado, então isso vai contribuir com que eu trabalhe com cargas mais leves comparadas àquelas cargas altas que eu trabalho ao longo do ano, mas essa queda na carga é feita de forma natural em função do meu cansaço, da limitação que a dieta vai me proporcionar. E lembrando mais uma coisa, a carga, ela tem sim um papel muito importante, principalmente aqui na fase de construção muscular, off-season, e também de manutenção da massa muscular no pré-cut e no cutting, né, que a gente fala, onde você trabalhando com cargas mais altas, o seu corpo, o seu metabolismo vai entender que você precisa manter essa massa muscular, então ele não deixa você perder essa massa muscular. É simplesmente isso. O seu corpo entende que ele precisa dessa massa muscular para suportar essa carga. E aí ele consegue segurar essa carga aí, queimando gordura. Eu conheço o Chico há mais de 10 anos. Eu conheci ele na minha primeira academia onde eu treinei. Ele era estudante de educação física. Mais tarde ele viria se formar e tornar-se um personal trainer. Hoje ele é professor, hoje ele é professor, educador físico, personal trainer aqui em Florianópolis.
Eu comecei a trabalhar com o Chico com um pouco mais de um ano. Ele foi muito importante nesse processo de transição, de mudança de categoria, porque além de eu vir de uma lesão, eu também estava buscando competir na categoria Open, mais pesado, então ele foi muito importante no sentido de me ajudar a evoluir como atleta, a aumentar o meu físico, a construir mais massa muscular e ao mesmo tempo me preservar das lesões, das dores. Então a gente hoje desenvolveu um treino onde a gente consegue dar o máximo de estímulo para o músculo, conseguir manter o máximo da informação possível no músculo que a gente quer trabalhar, com o mínimo de lesão para as articulações. A gente faz isso através de técnicas de treinamento desenvolvidas por mim, pelo Chico, por isso que a gente conversa muito. Da hora. Aí a gente vê a importância de ter alguém, né? De ter uma equipe, ter uma pessoa por trás. Eu ainda não tenho, por conta de condição financeira, mas um dia a gente vai chegar lá. E até chegar lá, a gente faz as coisas de acordo com o que a gente tem, né? Enquanto a gente não tem coisas melhores, condições melhores para fazer melhor ainda. Já fala isso com a Cortella, e realmente é isso. Não espere chegar no nível alto para fazer as coisas. Faça as coisas da melhor forma que você puder, com as condições que você tem nesse exato momento, e depois vai melhorando. É a vida. E com isso, meu mano, para esse vídeo não ficar tão longo, vamos parar ele por aqui, vamos dividir ele por partes, para você tirar o maior proveito desse conteúdo, que eu acho que ele é muito raro, tá? Até para o seu cérebro não ficar cansado e tal. Percebe que aqui a gente discute, né? Antes de fazer rola uma DR, né? Eu já falei pra ele, ele tem com a Carol, comigo ele tem discussão de exercício, não de relacionamento. A gente tem que estar em sintonia, porque aí as coisas acontecem naturalmente. Eu preciso saber o porquê que eu estou executando aquilo. Top demais. Da melhor forma possível. Por isso que antes de um exercício a gente sempre discute o que a gente vai fazer e de que forma que a gente vai executar. Porque o mesmo exercício pode ser executado de diferentes maneiras. Nós, além de parceiros de trabalho, nós também... Tudo é a forma de execução, né? Então essa relação de confiança nos permite manter uma sintonia maior. É uma relação de confiança, é uma relação de trabalho, mas acima de tudo uma relação de confiança. Eu preciso confiar nele para poder treinar com ele e também poder levar em consideração as coisas que ele me fala para eu poder implementar no meu treino. Porque a partir do momento que tu não tem confiança no trabalho de uma pessoa, tu não consegue se entregar totalmente. Então hoje eu tenho plena confiança no trabalho do Chico e tem me ajudado muito no sentido de melhorar o meu físico e administrar. Para quem não sabe, esse crucifixo aqui na polia alta, ele trabalha muito a parte baixa do peitoral. Quando você ajoelha, você ganha um trabalho aí de gravidade, né? Você acaba dificultando a execução do exercício e também rompendo algumas fibras que talvez você em pé não romperia, né? Bem legal de executar. Não que a execução em pé seja descartável, né? Não. Tudo é legal você fazer, testar e adequar de acordo com o seu gosto, com sua resposta, né? Cada um responde de um jeito. Esse final, cara, é muito decisivo, porque até um determinado ponto tu consegue conviver facilmente com a dieta. Tu percebe que eu sou um cara que gosta de perder tempo na cozinha, preparando comida, com bastante cuidado. É de sentir prazer no que tu faz. Só que nesse final de preparação é bem sacrificante, então eu acredito que o maior adversário nesse momento é a gente mesmo, porque é onde eu tenho que superar meus limites físicos e mentais, porque isso eu posso controlar, agora o meu adversário eu não consigo controlar. Olha só o bíceps dele, que bonito, faz um bico, né?
Um biquinho no bíceps. Lembrando até o do Arnold, que fazia bem um biquinho também. E aqui ele tá falando uma coisa bem legal, né? Que a gente tende a preocupar, quem compete, né? Tende a preocupar com o adversário, quem se vai enfrentar em cima do palco. E não é bem assim. O maior desafio que a gente tem, o maior adversário é realmente a gente mesmo. Porque a gente tem que se vencer todos os dias, no treino, na dieta, no cardio, no trabalho, no relacionamento, papel de pai, de filho. Então é muita coisa pra gente levar em consideração e fica nítido que a gente tem que se vencer, né? Todos os dias um pouquinho. Copão de batida. Pode ter certeza que esse atleta mereceu e ele também sofreu, se sacrificou tanto quanto eu. Nessa fase agora eu aumento um pouquinho a ingestão de BCA. Auxilia na recuperação também. E BCA acaba sendo utilizado também como uma forma de fonte de energia, além de auxiliar na recuperação também. Muito bom. Floripa. Eu faço fisioterapia todos os dias depois do meu treino e isso já virou uma rotina diária na minha vida. Então todos os dias eu saio do treino, vou para fisioterapia, permaneço lá por alguns minutos, onde eu faço todo o processo de manutenção que me permite controlar. Então hoje a minha lesão é totalmente controlada e eu consigo treinar normalmente. O que o Breno está fazendo aqui é mais no sentido de corrigir algumas sobrecargas que aparecem nessa fase. É uma fase muito intensa, onde eu faço exercícios cardiovasculares diariamente. Então, muitas vezes a sobrecarga ocasiona alguns edemas, algumas situações onde a gente precisa manter uma manutenção para evitar qualquer tipo de problema no futuro, né? Então, Tá pensando que é só fazer dieta e treinar? Não, tem que cuidar da máquina também, né? Igual o Eduardo foi mostrado agora há pouco, ele tá com 101 quilos, se eu não me engano. Agora você imagina, horas de cardio aí por semana, fazer um cara de 101 quilos, mais treino de perna pesado. Então assim, agride bastante realmente a articulação do joelho, principalmente, tornozelo. Então tem que estar se cuidando sempre, né? Claro que no nível dele aqui ele já conseguia aí ou bancar ou já tinha um apoio para isso. Enquanto você não tem que se preocupar com isso, né? Faz o que está de acordo com o teu orçamento, com a tua condição. ele está fazendo, na verdade, uma preventiva. Então, normalmente, uma tendinite no início, quando ela é tratada, a gente consegue evitar que ela se torne uma tendinose ou até uma ruptura no futuro, né? Que foi o que aconteceu no meu tríceps. Fui criado por uma família simples. Meu pai é filho de pescador e minha mãe é filha de agricultor. E isso, de certa forma, contribuiu muito para a minha educação, porque eu consegui valorizar cada coisa que eu recebia deles e que eu conquistei. Que legal, velho. Emociona essas coisas, sabia? Orgulhoso do meu trabalho como atleta, mas eu não tive apoio financeiro por parte da minha família quando eu decidi seguir isso como uma profissão. Então, a maior herança que meu pai e minha mãe me deram, além da educação, foi os estudos. 94 anos, muito orgulho, né, vó? 94 anos, eu já fiz. Ela joga baralho, é um joguinho que ela tem um nome, como é que é o nome? Visca, sei lá o nome. Visca. E joga, conhece todas as cartas e joga, mas tem que ser dinheiro. 5 centavos a partida, 5 centavos.
centavos. Eu vou levar A 10 centavos ela dá no shopping. para Las Vegas. Quantos filhos a avó tem? 5 homens e 2 mulheres. A avó tem 7 filhos. Tá? A minha mãe é a única que mora na cidade grande. Todos são da roça. 7 filhos. De madrugada eles vão pegar um carro de boi para ir pegar cana, Você já pegar foi, né? banana, engenho de farinha. Eu costumo dizer para as pessoas que a minha realidade é como todo atleta brasileiro que inicia, passa por dificuldade financeira, dificuldade, esbarra nas mesmas dificuldades que eu esbarrei, só que a diferença é de quem sabe driblar, quem sabe superar, quem persiste, quem não desiste. Não é todo dia que eu tenho a avó aqui, né? Que top, velho. Eu sempre na casa da avó sempre tinha bolo. Bolo e carne de sopa, né? A verdade é uma só. Na minha visão, as pessoas que já têm uma condição financeira boa e conseguem chegar onde querem, é legal a gente ver isso. Mas a gente vê uma pessoa que não tinha nada ou que tinha bem pouco recurso e condição chegar é outra coisa, né, cara? A gente acaba se motivando muitas vezes mais e é outra coisa a gente saber disso, a gente ver isso. Ajuda demais, né? Motiva demais a gente. Galinha velha. Levanta lá, eu quero ver, vai. Nossa. E aí? Tchau, mano. Tchau. Tchau. Eu vou viagem, uma boa sorte para mim. Obrigado. Nossa Senhora está com banho, filho. E eu acho que boa sorte para você. Uma boa viagem, ali. Nossa Senhora está com você. Uma boa sorte para a gente também. Tchau. Um beijo na Carol. Tchau. Minha avó figuraça, né? Pô, 94 anos já. 94 anos. Toda essa história. Caraca. Adoro ver essas coisas, cara. Adoro. Cursei até o 8º período 9 dias pra competição. de engenharia de agricultura no Universidade Tilápia. Federal. E eu trabalhei muito com tilápia. No cultivo de tilápia existe um laboratório onde eles produzem as larvas, né? Que eles fazem a desova dos peixes. E em determinados períodos a gente tinha que injetar um hormônio nos peixes, onde fazia com que as fêmeas se tornassem machos. Assim, Caraca. elas poderiam retornar ao tanque e crescerem por mais tempo. A tilápia é um peixe que come de tudo, então é um peixe relativamente barato para se fazer um cultivo de engorda de tilápia. Só que quando tu chega num supermercado, tu vai comprar um pacote de tilápia, Caro. a gente se depara com um preço um pouco alto. Esse é o carboidrato que eu vou comer antes de treinar hoje. Eu gosto sempre de cozinhar a batata na água antes e coloco na churrasqueira elétrica. Aí tu pode acrescentar um pouquinho de canela em pó. Nessa época com certeza não tinha air fry ainda, né? Senão seria uma mão na roda pro Eduardo. E aqui a gente vê que a batata doce, eu gosto de batata doce, embora não faz parte da minha dieta, né? Mas uma batata doce assadinha, véio, é muito bom, cara. Fica bem gostoso. Hoje a gente vai fazer um shake de 50 gramas de whey protein. Glutamina. A glutamina, a creatina, o BCAAs,
eles entram nesse caso com o intuito de auxiliar na recuperação muscular, muito mais que no anabolismo agora nessa fase. Então é muito importante as pessoas saberem que isso não é protocolado. Isso é... Tudo que eu como, tudo que eu faço é muito individualizado de acordo com a minha condição física no momento. Sim. O meu corpo vai dizer para o meu nutricionista o que ele deve fazer. Então hoje, o meu shake pós-treino é esse. Amanhã pode ser que ele adicione carboidrato ou não, não é uma regra. É o que eu sempre falo e poucas pessoas entendem. Fisiculturismo não é uma receita de bolo e nem nunca vai ser. Sempre é a resposta do físico. Por isso que eu, como estou montando minha dieta, meu treino, minha periodização, minha parte hormonal, de acordo com o conhecimento que eu tenho e também por ser um cara que eu amo estudar, amo estar aprendendo, sou um autodidata, com muito orgulho e sempre falo isso. Tudo depende da resposta do físico. Por isso que é importante a gente sempre analisar, fazer vídeo, foto, para a gente ir melhorando e adaptando e mantendo o metabolismo sempre acelerado. Faltam poucos dias para minha estreia no Flex Pro. Flex Pro. Será que é do Flex Lewis? É Flex Lewis, né? Lewis. E aqui fala de mim. Aqui fala que eu irei retornar às competições na categoria Open. Aqui ressalta um pouco das minhas características. Eu sou um atleta que se destaca pela condição física. Então as pessoas esperam de mim sempre uma condição física fora do comum, né? Cara, essa competição não representa pra mim, né? E assim, do que ele falou, a gente pode tirar algumas coisas. Por exemplo, tem atletas que eles são bem reconhecidos por ter um volume maior, porém não tão bem uma condição física, um condicionamento. Outros atletas, densidade, né? No caso do Eduardo, condicionamento físico. Então, o que seria isso? Bem seco, né? Ele costuma subir bem seco e condicionado. Então, cada um tem um estilo aí. E mais uma vez, até para cima do palco não é uma regra. Claro que você tem que procurar sempre ter um volume bom e também uma condição física boa. Que aí sim, juntando os dois, não tem para ninguém, né? Outra coisa. Primeiro, ela representa o meu retorno aos palcos depois de uma lesão que eu tive no tríceps. Ela representa para mim uma fase de transição muito importante na minha carreira, onde eu estou saindo de uma categoria com limite de peso e estou entrando numa categoria de peso pesado, onde não tem limite de peso. Cara, ela representa para mim muita coisa. Ela representa talvez seria o divisor de águas da minha carreira. Faltam exatamente 9 dias para a competição. A gente vai treinar femoral, tríceps. Isso é um alongamento, mas Se eu ficar alongando muito, trabalhando com algumas metodologias de alongamento, a gente vai ter um prejuízo no treino, porque o alongamento provoca a separação, né, das pontes cruzadas, o poder de contração. Olha aí, mais uma coisa legal pra gente tirar, ó. Para aumentar a vascularização já, né? isso é importante falar porque há uma discussão grande quanto à questão do alongamento antes do exercício. Então é importante a gente falar que, na verdade, a gente está dando mais uma soltada
E marcha, posteriorzinho. A Carol é uma pessoa fundamental na minha vida, em todos os sentidos. Ela me dá o suporte emocional que eu preciso para exercer minhas funções diárias. A gente mora junto há 4 anos e estamos juntos já há 5 anos. Ela Bastante me acompanhou tempo. nas principais conquistas, principalmente na minha carreira como profissional. Por mais que eu suba no palco sozinho, eu acredito que o bodybuilding é um esporte, não é um esporte individual, é um esporte em equipe. E Que legal. eu diria que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E essa mulher na minha vida é a Carol. Ele tem um sonho, ele vai fazer tudo o que for possível para correr atrás desse sonho dele. E desde que a gente se conheceu, o sonho dele passou a ser meu também. E tudo que eu precisar fazer para fazer ele conquistar o sonho dele, eu também vou fazer. Legal. Muito top. Hoje a gente vê como os dois evoluiu, né? Tanto a Carol quanto o Eduardo. Eu acompanho os dois na rede social, então a gente vê isso. É muito legal, né? Muito legal mesmo, cara. Tantos anos aí juntos e evoluindo bem e não fizeram assim o que vem acontecendo bastante, né? Não separaram. Porque esse tempo que eu faço de dieta é a grande causa de eu ter uma condição física melhor do que os outros atletas. Mas eu acho que o que diferencia o cara que ganha do cara que fica em segundo, acho que é justamente a capacidade de superação. Salve, salve, seu mano Max Williams chegando aqui para mais um episódio de React. E aqui seguimos a saga aqui com um DVD icônico e nostálgico e muito, muito informativo do Like a Machine, do Eduardo Correia. Essa é a parte 3, então se você não assistiu a parte 1 e 2, volta e assiste, que é muito importante para você aprender as coisas que foi passado nesses últimos episódios, beleza? Então vamos continuar aqui na parte 3, tá bem legal, já tirou bastante coisa aqui do DVD do Eduardo Correia, tanto em dieta, quanto em treino e quanto em mentalidade. Então bora! Eu arranquei energia lá na montinha. Acho que é isso que diferencia no final. Pra tu entrar com uma condição perfeita, eu acho que é isso que diferencia, cara. É o atleta que sabe chegar no final da preparação e dar essa última gota de suor, sabe? Porque é muito fácil chegar no final, todos chegam no final fracos, debilitados, mas eu acho que o que diferencia o cara que ganha do cara que fica em segundo, acho que é justamente a capacidade de superação, de chegar, por exemplo, nessa reta final, onde a gente tem uma baixa ingestão calórica, tanto de proteína quanto carboidratos, e mesmo assim consigo chegar na academia e tirar aquela última gota de suor ali, puxar e, sabe, eu acho que é isso que diferencia. Eu tô bem satisfeito porque hoje foi mais um dia que eu consegui ir pra academia e mesmo fraco, debilitado nessa última semana, faltando pouco tempo pra competição, eu ainda consegui tirar o restinho que eu tinha. É aquela coisa, né? Uma coisa é você fazer o trampo comendo bem, comendo carboidrato, treinar bem, né? Outra coisa é você ir treinar, dar seu máximo sem carboidrato, com muito baixo carboidrato. Então, assim, a realidade muda e muito. A força cai absurdamente. Você não sente vontade de fazer nada.
durante o dia todo, apenas dormir mesmo, né? E comer ainda, mesmo assim é um desafio, né? Mas esse é o game, esse é o jogo. É isso que deixa o fisiculturismo mais gostoso, né? Tudo que eu utilizo da probiótica, o hidrolisado, BCA, glutamina, creatina, carboidratos, barrinha de proteína, tudo que vocês veem que eu uso, a probiótica manda todo mês pra mim. É muito top você ser patrocinado, né? Ter todo um apoio. E eu, assim, eu vou ser patrocinado pela marca Titânio um dia. Essa é a marca que eu me identifico, que eu gosto, por uma série de fatores, né? Um deles é o nome, que já é bem Max também, né? E o meu sonho é esse, cara. Um dos meus sonhos é chegar a fazer parte do time da Max. E eu vou chegar lá, se Deus quiser. Não sei quanto tempo vai levar, mas vou chegar. Caseína, utilizo também. Tanto da linha para prêmio quanto para professional, utilizo todos. Eu tenho que provar todos os sabores, né? As pessoas me perguntarem, eu saber quais são mais gostosos, qual eu gosto mais. Então eu acabo usando todos os sabores. Armarinho cheio de suplemento. Isolado, hidrolisado, cookies, chocolate. Cada dia eu uso um diferente. Uma das coisas que eu acho mais interessante que acontece é que as pessoas me perguntam como eu consigo entrar tão seco nas competições, muito mais seco que os outros atletas. E eu acredito que eu devo isso ao tempo da dieta. Normalmente eu percebo que os atletas eles entram em dieta 12 semanas antes da competição e normalmente eu inicio a dieta faltando 20 semanas para a competição. Cara, que legal, mano. Ele começa há 20 semanas antes. Claro que no nível dele já concretizou, já ganhou a massa muscular que ele precisa. Então, assim, é só lapidar mesmo, melhorar alguns pontos, corte, profundidade, densidade. E então ele consegue fazer isso, né? Para quem está construindo, ainda não é viável, mas constrói que você chega lá. E realmente é uma estratégia muito legal aqui do Eduardo Corrêa, que onde você não sacrifica tanta massa muscular, né? Outro ponto positivo. E também não precisa forçar tanto a dieta, né? Que esse tempo que eu faço de dieta é a grande causa de eu ter uma condição física melhor do que os outros atletas. Por eu fazer o que eles fazem, só que mais tempo. Aqui é uma dica pro sucesso, cara. É uma dica sinistra. Lembrando que para essa preparação que eu tô do Paulista, eu comecei bem antes também, né? Eu comecei com, se eu não estiver enganado, 20 semanas, 18 a 20 semanas também. Então, minha condição tá bem top e com isso eu consigo até fazer refeições livres, igual alguns vídeos que eu fiz aqui no canal, comendo bem, comendo refeição livre quase toda semana. Então, assim, isso tem os benefícios, né? Você trabalhar por mais tempo. Dependendo do cardio que eu faço, cara, eu gosto de escutar de temática de música. Quando eu tô caminhando, assim, eu gosto de escutar Macy Gray, sabe? Quando é um cardio mais intenso, eu uso uma música um pouco mais forte. Um David Guetta. Escuto A panturrilha dele é muito boa também, né? Coisa que me estimula. Agora, quando eu tô caminhando, fazendo um cardio vascular de baixa intensidade, cara, te confesso que até Beyoncé eu gosto. Voz feminina, assim, sabe? Acho que me traz paz de espírito. Eu gosto de todo tipo de música.
Cara, acho que é um iPod ali, se eu não me engano. Hoje foi um cardio de baixa intensidade. Só que, mesmo assim, é muito desgastante para mim. Mesmo sendo um cardio de 40 minutos de baixa intensidade, se torna muito nessa fase. Fechou, agora é pra casa comer e descansar. Oito dias pra competição. Cortar o cabelinho. Agora eu quero uma 1. E aqui em cima, nesse mesmo estilo assim, ó. 12 diazinhos devagar. Só que tudo mais baixo. Aqui é 1. Aqui pode ficar até meio que uma marca entre o cabelo e a máquina. Pra ficar justamente esse arrepiado aqui, ó. Sim, tu vai assistir o evento. As pessoas que estão assistindo o evento são as pessoas da competição mesmo. Né? Lembrando que eu sou barbeiro, viu? Quase 15 anos de trampo já. Os eventos que pagam pra entrar pra assistir são pessoas normais, cara, com filho de colo, sabe? É diferente. Não precisa ser necessariamente do meio. É que o Brasil tem muito isso, né, cara? Só vai. Que é muito específico, né? A não ser se virar moda. Passar na TV, comprar o UFC agora. Assiste. Antigamente quem assistia o UFC, o Mecha, os eventos de Curitiba de luta, era só lutador, pessoal do Muay Thai, Jiu-Jitsu. Hoje em dia, pô, o cara sai de casa com o filho pra ir lá assistir, né, cara? Bom, agora a primeira coisa que eu faço é procurar alguma vértebra desalinhada para fazer a quiropraxia, né? Porque aqui... Isso dói demais, cara. Eu fiz uma vez. Realmente é uma dor surreal. Os músculos também não são irrigados corretamente, então vai ficar mais difícil de ele aumentar o volume muscular. Então a primeira coisa é ver se as vértebras estão alinhadas, e se não tiverem a gente faz o ajuste da quiropraxia. A liberação miofascial eu faço depois que eu solto, que eu faço a quiropraxia. Aí ela serve para fazer com que o músculo tenha um crescimento maior, porque se ele ficar com a fáscia toda colada no músculo, porque a fáscia é aquela película que tem em volta do músculo, né? Se tiver muito colado, não tem onde crescer mais o músculo, então ele pode fazer quantas repetições ele quiser, vai limitar. A quiropraxia ajuda para tudo, né? Mesmo que seja no pescoço, vai atuar no corpo inteiro, todos os músculos dele. Porque às vezes alguma vértebra rodada pode estar bloqueando os nervos. Cara, que top, velho. O impulso nervoso não é o mesmo. Então libera tudo. Pra fazer isso aqui, normalmente eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tirar todo o tronco, vai fazer uma rotação com a lombar. Esse é o trampo. Comprar algumas coisas já pra preparar pra comer e já pensando também na viagem. Eu dependo disso, né? Eu vivo de dieta praticamente o ano todo, então eu tenho que pelo menos selecionar os melhores alimentos, alimentos de qualidade. A gente tem que tomar muito cuidado. Há 5 semanas atrás eu tive uma contaminação, ainda não tenho certeza exatamente o que eu comi, mas eu fui parar no hospital com vômito e diarreia há 5 semanas da competição. E eu liguei pro Cris e falei: Cris, eu tô passando muito mal, vômito, diarreia, não para e não para. Aí eu fui pro hospital, eles me colocaram no soro e eu fiquei lá por 2 dias. Retém muito, né? Foi bem difícil porque Soro retém bastante. além de ter quebrado minha rotina de treino, dieta, abalou muito meu psicológico. Mas 2
dias depois eu já estava treinando de novo. E foi um momento muito difícil. O que me confortou foi que o Cris falou pra mim que ele já trabalhou com outros atletas mais experientes também, atletas inclusive que já conquistaram o Mister Olímpia. E ele contou casos pra mim que alguns atletas já tiveram problemas com contaminação, com alimentos dias antes da competição, e mesmo assim ainda conseguiram ir lá e ganhar a competição. Então o Cris pra mim, na verdade, ele é muito mais que um nutricionista. O Cris pra mim, ele é, como se chama, um conselheiro parte técnica. Ele auxilia também em algumas decisões na minha carreira que eu devo tomar. Então pra mim é muito importante ter uma pessoa experiente como o Cris do meu lado, que me oriente em algumas decisões difíceis, decisões importantes. Tenho muita sorte de ter um cara como ele do meu lado. É uma coisa que eu dou muito valor para a qualidade dos alimentos. E dá-lhe tilápia. Nada adianta tu fazer uma dieta se tu não sente prazer naquilo que tu faz. Então, uma das coisas que o bodybuilder às vezes não pode economizar no bom sentido. Essa brincadeira fica cara, hein? É em comida. Aqui às vezes eu faço meus cardiovasculares à noite, domingo à noite. É bem tranquilo. O homem tá seco, hein? Hoje é sábado, 7 dias. 11. E como vocês podem observar, a quantidade de carboidrato hoje ela foi um pouco aumentada. Isso em função dos resultados que o meu corpo, do feedback que eu passei para o Cris ontem. Nessa fase agora eu mando fotos para ele praticamente todos os dias. E ele vai fazendo as modificações na minha dieta praticamente diariamente. Eu acredito que por nós estarmos a uma semana da competição e ele fazer um dia hoje com carboidrato um pouco mais alto, eu acredito que seja porque ele adorou as fotos de ontem. A minha condição física ontem foi perfeita, principalmente depois da massagem e do alongamento miofascial que eu fiz. Também junto com o shake pós-treino ele adicionou um mingau de aveia, o que permite com que me cause um bem-estar maior e a gente possa puxar um pouco mais no treino. E eu posso observar um pump maior no treino devido à ingestão maior de carboidratos. Exatamente. Cada coisa que eu deixei de fazer, cara, que eu me privei até hoje, eu tô colhendo. Então assim, cara, não me arrependo de nada. Eu lembro quando eu tinha na época 20, 21, 22 anos, 23 anos, onde a maior parte dos meus amigos me convidavam pra sair, ir pra praia, pra tomar cerveja, cara. Muitas vezes eu tive que dizer não pros meus amigos, cara, tive que me privar de muita coisa, realmente. Só que, de certa forma, eu não me arrependo de nada disso, porque cada sementinha que eu plantei lá atrás, eu tô colhendo hoje, graças a Deus. Exatamente. Essa é a vida, né? Plantar, esperar, regar. Aliás, plantar, regar, esperar e colher. Nada na vida é em vão, né? Esse exercício praticamente eu odeio, mas é um dos melhores. Serrote. Vai, sangue, vai. Aí, porra, aí você... Aqui em cima, para. Foda,
Caraca, mano, destruída a mão. Exatamente uma semana pra competição. Os cortes tão bom. Posterior marcando bem. Daqui uma semana eu vou estar em cima do palco. Panturrilha cheia. Quem tá mais ansioso? Eu, o Chico ou a Carol? A Carol. Vamos fazer uma votação. Quem tá mais ansioso? A Carol? Um voto. Chico? Carol, 2 votos. Carol. Final de mais um treino. E dá pra ver que realmente a Carol é bem parceira, né? Amanhã a gente faz um treino de ombro e segunda-feira a gente está voando para Los Angeles. Ainda não acabou. A minha relação com meu irmão é uma relação muito legal, porque nós, além de irmãos, nós somos grandes amigos. Ele vem sempre nos visitar com a Gabi, sua namorada, e é muito legal porque eu tenho um irmão que torce por mim, que me apoia, e no ano de 2010 ele foi assistir o Mr. Olímpia e eu dei a minha jaqueta do Mr. Olímpia para ele, que eu recebi Que top. atletas, e eu vi ele lá usando a jaqueta e presente no evento, que é um evento mais importante para mim. Foi muito emocionante, assim, por eu estar podendo dividir a minha emoção, não só com a Carol, com o Cris, com os meus amigos, mas também, principalmente com meu irmão. Hoje é domingo, faltam 6 dias. Faltam 6 dias para a competição. Normalmente eu acordo 100 quilos, mantendo esse peso. É mais fácil do que se preparar para os 202, né? Tem que esquecer um pouco a estética e se preocupar um pouquinho com o balanço. Vai, vence o peso, irmão. Vence o peso, leva. Leva. Vai. Vai, onde der. Vai. Hoje eu tenho um contrato com patrocinador, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho personal trainer, eu tenho nutricionista, eu tenho quiropraxia, eu tenho tudo. Todo um suporte, né? Esse time que eu montei por trás de mim, cara, isso tudo é fruto de tudo que eu passei até hoje, cara, de tudo que eu vivenciei, principalmente de tudo que eu deixei de viver, que eu abdiquei em função do esporte. Eu vivo com fisiculturismo desde o primeiro momento que eu me encontrei com gente, cara. E dá-lhe carga. Aqui a gente acabou de fazer todas as comidas para a viagem. O Cris me enviou o cardápio. A gente preparou vegetais, filé de salmão, filé de tilápia, peito de frango. Aqui todos os potes com o nome das refeições e o que eu estou transportando, né, para mim ter um controle das minhas refeições. Eu estou só finalizando de preparar umas batatas ali, então praticamente a comida está toda pronta. Agora Tudo assadinhas, batata doce. A colocar
cada comida referente à etiqueta de cada pote. Depois lá eu vou no supermercado e eu preparo a comida no meu quarto, ou o Cris me ajuda, ou também o próprio hotel fornece a comida. 5 dias para a competição. Até hoje nunca voei, nunca entrei no avião. Vai chegar o dia que eu vou ter que ir, né? Até porque eu tenho medo de altura, mas esse medo não vai me impedir de fazer alguma coisa. Só que se eu não visse realmente um avião voar, eu não acreditaria. Porque é muita loucura, cara, muita loucura. Um negócio pesado desse, com muita gente dentro e voar do jeito que voa de forma rápida. É isso que movimenta, é isso que motiva a gente a trabalhar, a acordar todos os dias. E a gente ficou sem vivenciar esse clima durante 1 ano e meio. E hoje a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar para... Caraca, mano, olha isso. Uma categoria nova, consegui fazer Caramba. uma preparação perfeita, visando pelo físico, em nenhum momento visando peso corporal ou bater algum peso, no caso da categoria 202. Mas eu espero que a minha participação no Arnold e no Flex Pro, ou minhas participações no próprio Olympia 202 e nas futuras competições, elas possam contribuir de alguma forma para outros brasileiros, não só no sentido de motivar outros atletas a buscarem seus sonhos, mas abrir os olhos das pessoas para o Brasil, para as empresas, para eles perceberem que o Brasil é um celeiro e o Brasil tem potencial para crescer no esporte. Topzera. 4 dias para competição. Esquentaram pra mim a comida. Por isso que é bom fazer amizade com os comissários. Consegue tudo que tu quer. Aqui é exatamente o café da manhã que eu tomo em casa, clara de ovo com aveia. Só que eu tive que fazer no formato de wrap para poder transportar no avião. Eu tenho que fazer minhas refeições nos mesmos horários. Porém, eu estou numa situação totalmente adversa, em trânsito, pegando voos, conexões. Então, é uma preocupação que eu tenho extra no dia da viagem. Tá tudo certo, porque o horário do voo coincidiu com o horário da minha rotina normal. Então, eu pude dormir no mesmo horário que eu durmo em casa normalmente. Acordar no mesmo horário que eu acordo em casa, tomar café no mesmo horário. Topzera. Os mínimos detalhes fazem sim a diferença em tudo na vida, não só no fisiculturismo. A gente chegou em Miami, o rapaz mandou a gente pegar a linha vermelha e ele abriu todas as minhas bagagens, conferiu todas as minhas comidas, mas como eu sou bem organizado, ele conseguiu entender facilmente e elogiou. Ele quase ficou com um frango, Dedu. Ele falou que o peixe não teria problema, isso é até legal as pessoas saberem, só que ele falou que o frango ele foi checar, mas como ele viu que estava tudo cozido, bem cozido, bem preparado, ele deixou a gente passar com todas as comidas. Eu perguntei para ele uma sugestão da próxima vez, como levar as comidas, e ele sugeriu que eu levasse elas da mesma forma como que eu estou levando hoje. Dentro dessa bolsa eu tenho algumas placas que não são líquidas. Todas as comidas têm que ser com tampas transparentes e embaladas com o que tem dentro e as quantidades. As cápsulas da probiótica, elas são grafadas Que top, velho. com o nome DCA, cálcio, CMA. Então isso facilita bastante na hora de passar pelo processo de segurança. Então,
esperar o voo para Los Angeles, tem mais algumas horas de voo até encontrar o Cris Aceto e começar a segunda parte final da preparação. Colchonete, perninha pra cima. Contando o tempo de viagem, o tempo de trânsito. 29 horas de viagem. 29 horas da minha casa até o hotel em Los Angeles. Caraca, Eu tô mano. trabalhando com o Cris há 3 anos. Esse é o 3º ano. Meu primeiro trabalho com o Cris foi pro Olímpia de 2009. Eu atingi uma forma física inesperada, onde eu jamais me vi tão seco e tão bem. Logo que eu chego a Los Angeles, o Cris prontamente pede para me ver, porque ele quer avaliar quais os efeitos da viagem que eu sofri, mas principalmente como está o meu físico. Se você não sabe, a viagem ela retém líquido, né? Por uma série de fatores, mas o principal aí talvez seja o estresse e o cansaço, causa uma retenção muito grande. Então, por isso que é legal, quando um atleta tem condição, chegar alguns dias ou uma semana no mínimo antes para competir, para que isso não afete, né? Não é a realidade de todos os atletas, a gente sabe disso, é da minoria, mas a informação tá dada. Estou naquele momento e ele pede para mim fazer as poses, onde ele avalia e vê como ele precisa agir. Normalmente o Cris não tem um plano ou um protocolo para seguir. Normalmente quem vai dizer como ele deve agir é o feedback que o meu corpo vai dar para ele. Então por isso a necessidade de ele me ver o tempo inteiro, a cada refeição inclusive. Eduardo, one of the things that makes him unique is that he doesn't complain. If you said, jump. Às vezes você vê o abdômen do Eduardo dilatado, parecendo tipo que tá grávido. Isso é comum, tá? Principalmente nos bodybuilders, por causa das altas quantidades de comida que comem no off, acaba dilatando o abdômen e também por causa da insulina, em alguns casos, né? Dilata o abdômen, isso é comum. Pode ver que ele tá bem seco, porém com uma dilatação no abdômen. Tem gente muito pior que ele e isso faz parte. He'd say, you want me to jump high or just little? And I'd say, high, of course. He'd say, okay, I'll jump 2 times then. He's like a combination of a computer and a machine. Because a computer you can depend on, you push the button and it comes on. Eduardo you can depend on, if it's 5 in the morning, he's up eating meal 1. And a machine, because you can always run them really hard. And they never complain. He's one of the smartest bodybuilders I've met, because he not only does the work and works hard and doesn't complain, but he also wants to know, understanding why. Why do we do this? Why do I do that? How can I make this machine even Coisa better? top, velho. A gente decidiu não treinar nesse dia porque Assistindo esse documentário a gente fica mais apaixonado ainda, né? como a viagem ela foi muito cansativa, até um pouco mais do que previsto. Então, como eu estava muito cansado nesse dia, meu corpo ainda não tinha se recuperado, o Cris achou melhor a gente não ir para academia e eu poder comer e descansar, porque isso ia fazer melhor para o meu físico do que se eu tivesse ido para academia. Três dias pra competição, bebê. Eu fui direto no restaurante do hotel para verificar alguns preços de alguns pratos. Tinha tudo que eu precisava lá, só que eu percebi que era tudo muito caro. A gente achou que uma atitude mais viável seria a gente ir no supermercado, comprar um fogão, já que o quarto tinha todas as conveniências como micro-ondas, pia e refrigerador. Isso a gente ia economizar em dinheiro e também em tempo. Fora que ele ia ter um fogão também pra levar pras viagens, né? Show like this first, like shoulder around. This is enough? No. This is enough. Cris, nessa época agora ele faz mudanças muito intensas, muda o tempo inteiro. Então eu tenho até um caderninho onde eu anoto as coisas, porque é muito detalhe, é muita informação. Vou levar 60 gramas de
60 gramas de whey protein. Quando eu me encontro com o Cris nos Estados Unidos uma semana antes da competição, eu fico tranquilo, porque eu tô praticamente com ele em tempo integral. A gente acorda da manhã e vai dormir, o Cris está sempre ao nosso lado, me olhando, fazendo as modificações necessárias. Então, Outra coisa faz muita diferença, né? Então o coach tá com você, pelo menos na reta final. É engraçado porque eu tô com o Cris já faz quase 4 anos. E a primeira vez que ele me preparou, eu falei pra ele que eu não abriria mão do mingau de aveia. Então normalmente, quando ele utiliza uma manobra onde ele quer aumentar o carboidrato, ele coloca 2, 3 mingais de aveia ao longo do dia. Eu adoro aveia. Legal, fora que também eu sou apaixonado no mingau de aveia, né? E a aveia, uma das coisas que eu aprendi é que mesmo no zero carbo, entre aspas, não se pode pelo menos tirar a aveia. Por quê? Por isso que muitas atletas têm muito problema com hemorroidas, né? Quando você sobe o nível de proteína, principalmente de carne vermelha, e tira o carboidrato, e ainda tira a aveia, que é fonte de fibra, você acaba ressecando. Seu intestino para de funcionar bem, né? E a aveia mantém esse bom funcionamento do intestino. Então por isso que é importante a gente deixar pelo menos a aveia ou algum alimento que substitua a aveia, que tenha fibra, para manter o sistema digestivo funcionando, para que não tenha ou diminua o risco de ter ressecamento, né? Sempre que eu vou a Los Angeles, eu treino na Gold Gym, em Venice, que é uma academia muito famosa e ela é conhecida como a meca do bodybuilder. E é onde muitos profissionais treinam. E quando tu entra na Gold, além do espírito, uma energia, tu sente uma energia, uma vibração boa, por causa que ela é uma academia que carrega toda uma história e isso nos motiva. Sempre que eu tô treinando, tem muita história, né? Na Gold treinando, eu sinto essa vibração, essa energia, porque é uma academia realmente muito tradicional e todos os bodybuilders, Mr. Olímpios já passaram por ali, então é uma academia muito inspiradora. Se eu fechar, vai muito cotovelo. Um dia, meu mano, um dia nós chega lá. A tensão fica mais no ombro. Eu quero você comigo. Faz isso, ó. Aquela ali ela converge. Like a machine. Eu falei isso no primeiro episódio, mas se você não assistiu ou não reparou, like a machine significa como uma máquina. Eu pesquisei aqui no Google. Então, como uma máquina. Eduardo's more serious about his food than people are about their wine. He will spend 5 hours in this grocery store looking at different things, right? Look, this is Eduardo's wine here, right? Esse daqui é pra usar na frango, ovo, Sprayzinho pra não antiaderente, né? Pra não grudar alimento.
Fogãozinho muito top, né? Curti. Essa aqui é a maneira mais prática de se preparar vegetais quando está viajando. Uma boca de forno, a gente coloca água embaixo, abre essa espécie de leque, coloca em cima e deixa o vapor da água cozinhando os vegetais. Legal. Mais uma dica legal aí de preparação de alimentos. Na verdade, eu iniciei fazendo a massagem, o alongamento miofascial em Florianópolis com uma menina chamada Gisele Batista. Até então eu vinha fazendo esse trabalho com ela aqui em Floripa e eu estava muito contente com o resultado. E quando eu fui a Los Angeles, eu conversei com o Cris, e o Cris, através das fotos, ele já tinha percebido que quando eu fazia essas sessões com ela aqui, eu enviava fotos para o Cris, ele já tinha percebido que o meu físico melhorava muito em virtude das massagens, do alongamento miofascial e das sessões de quiropraxia, e eu já tinha percebido que era muito positivo. Então, quando eu fui a Los Angeles, o Cris me apresentou o Derek e ele falou que tinha um amigo chamado Derek Franz Hoff e que morava em San Diego e que poderia ir Caralho, até da Los hora. Angeles para me ajudar na massagem e no alongamento miofascial. E aí, quando nós chegamos em Los Angeles, ele ligou pro Derek, o Derek pegou Dói o carro demais, dele, mano. foi até Los Angeles me atender à noite, e ele foi muito legal comigo, foi muito prestativo. Legal, ó. Depois de um voo tão desgastante, ele fez um trabalho muito bom, e no outro dia eu acordei me sentindo muito melhor. E foi interessante porque eu pude avaliar também o quanto a Gisele aqui em Florianópolis era boa pra mim, porque eu tava fazendo esse tipo de técnica com um dos grandes profissionais lá da área, e depois que eu fiz a sessão com ele eu percebi que eu era muito bem assessorado aqui em Florianópolis pela Gisele. Top. Dói demais isso, mas realmente dá um resultado muito legal. Uma remadinha agora. Essa máquina deve ser muito legal, velho. Já deu pra ver que esse treino aí perto da competição, um trabalho mais feito aí pra remadas, né? Tá depletando o físico. Só tem lenda, velho. Ronald Coleman, Arnold Schwarzenegger. Colocou uma puxadinha agora, supinada. Focando em trabalhar a parte baixa da dorsal. Claro que ele não deve estar com cargas altas, né? Que ele está fazendo uma depletação do físico, do glicogênio. Mas quando se trata de Eduardo Corrêa, provavelmente também não é carga leve, né? O músculo vai te falando o que tu tem que fazer. Às vezes tu diz, tá treinando muito pesado.
Um pull down aqui com bastante técnica. Interessante a presença do Cris, do nutricionista junto, e vai percebendo a resposta do músculo que vai te dando. I said 217.6 kilograms. Oops. 99 kilograms. 218 pounds. Bodybuilding is a business, so today he was 218.2, same weight as yesterday, better condition. So, just like the businessman, it'd be like the businessman coming in and saying, "How are we doing sales today?" And you say, "We did $5,000." And I say, "We did $5,000 yesterday." And you tell me today, "Yes, but today products only cost us $2,000, and yesterday cost us $3,000." Hora da pintura. Even though the weight's the same, even though the income is the same, the businessman's better today and the product's better today. Um pouco antes da competição, ou através do e-mail ou do site das empresas, tu consegue agendar as sessões de pintura. Então, quando tu chega no hotel, tu recebe uma confirmação da empresa que está se hospedando no hotel. Normalmente fica no mesmo hotel. Eles preparam todo um quarto com todas as proteções para não sujar o quarto, e tu tem horário marcado. Então, normalmente, dependendo do atleta ou da cor da pele, ele precisa de mais ou menos sessões de pintura. Isso é feito por uma pessoa, ou por um atleta, ou por alguém que trabalha na empresa. No meu caso, normalmente eu uso algumas bases que eu mesmo faço no quarto, e depois eu vou pro Tani e faço a pintura propriamente dita. Normalmente eu faço de 2 a 3 sessões de pintura. Legal. Ontem funcionou tão bem, o Cris ficou tão feliz ontem com o resultado que ele resolveu repetir o método hoje. E os horários das refeições coincidiram exatamente com os de ontem. Eu acabei de comer, é uma curiosidade só, eu acabei de comer, eu anoto sempre o horário pra gente saber. Se um dia o Edu se separar de mim, eu vou leiloar os caderninhos dele. Chris, the secret is when you know listen your body, you know what to do. O cara anota tudo, velho. Que da hora. Até o horário. Who's in control? Not you, your body. Exactly. I like the example like travel. You said me one time at the flight, the pilot has a plan, but the flight, there's a turbulence, there's a circumstance. So when you have to come left, coming down, slow, fast. So this the bodybuilder is the same. You are on the fly. Chris is a pilot now. This is your pilot talking to Eduardo. Lower the altitude a little bit now. Bring the altitude down, please. I think Chris is not a pilot. I'm a pilot and Chris is in the tower. Eu terminei de comer hoje o mesmo prato, na mesma hora de ontem. A gente está indo na academia hoje. Só que hoje vai ser um pouco mais rápido, porque eu tenho um ritmo. Mais treino de costa, mais remada. A gente decidiu na hora. A gente tem um plano, mas à medida que o tempo vai passando, meu corpo vai respondendo aos estímulos e
Que legal, mano. vou se adaptando. Então, na verdade, não estava planejado ir para academia hoje, mas em virtude Um estímulo em peito. de ter sentido bem, de ter acordado bem, o Chris resolveu que a gente fosse. Então é simples, não tem segredo. Na verdade, o maior segredo é saber escutar o teu corpo. É isso aí. O maior segredo do fisiculturismo é isso. Saber escutar o corpo. Are you better today than yesterday? This is all I ask myself. And if the answer is yes, I just sit on the couch and I watch TV. Because there's nothing I want to do. I don't want to try to change something to screw it up. And I don't need to say, I helped Eduardo with some special thing and it made him better. Because a lot of times when people try to do something unique, different, special, it screws them up. It's a mistake. So my Bem demais, pele fininha, good. como mano figurino. Good. Probiótica. Lembrando que a Probiótica na época era uma empresa, foi uma das maiores, né? Se não fosse a maior aqui do Brasil. Existe um meeting onde nada mais é que uma espécie de check-in, onde eles repassam todas as regras para os atletas e eles repassam todo o cronograma e tiram as dúvidas, eventuais dúvidas que alguém tenha. No meeting é onde eles falam com os horários que a gente deve estar presente e onde a gente Só tem brabo aí, velho. E assina os contratos, os documentos, as coisas que faltam. E normalmente no meeting, após o meeting, a gente dá uma série de entrevistas. Normalmente é onde se encontram todos os sites, toda a mídia especializada. Elas aproveitam o meeting porque é a oportunidade de elas poder conversar um pouco com o atleta um dia antes da competição. Então é uma hora bem disputada pela mídia, no sentido de querer saber a última palavra do atleta, o que ele espera do show no dia seguinte. Eduardo Correa, one day out from the 2012 Flex Pro Show, where he's going to be in the Open Class. Dia da competição. Hollywood. Últimos ajustes agora. Concentrado o tempo todo, manter esse clima de paz o tempo inteiro, por isso que eu gosto de silêncio. Quando eu fico no quarto com a Carol, com o Cris, a gente mantém o silêncio, a gente respeita muito. Acho que isso é o mais importante. Eu não gosto de agito nessa hora. Poucas pessoas entendem, né? Muitas pessoas ligam agora na véspera para mim, mandam mensagem no intuito de me ajudar. Isso só me fortalece. Mas eu gosto mesmo de ficar quietinho. Carol, antes de sair, ela sempre é muito carinhosa e ela tenta nos momentos antes de sair do quarto, de deixar o quarto, ela me chamou e tentou falar algumas coisas pra mim. E eu pedi pra ela que ela não fizesse isso, porque nessas horas eu tento me concentrar ao máximo no que eu tô fazendo, porque não acabou ainda. Sugar free. Chega na hora. Legal ver eles brincando, dando risada, que mostra que tá bem tranquilo, né?
não estão nervosos, não ansiosos. É porque o Eduardo também é bem experiente. Tudo é feito de forma muito profissional, com seriedade. Os horários das competições são cumpridos com muita exatidão. Não há atraso, não há nenhum erro na hora da execução de uma música de um atleta. Então as coisas são feitas mesmo com muito profissionalismo e isso proporciona um espetáculo maior para o público, que são as pessoas que pagam para estar ali prestigiando esses atletas. Que tem dia que é tão especial para mim. Eu acho que poucas pessoas hoje elas têm a oportunidade de fazer o que gostam e de poder lutar pelos seus sonhos. Então eu me sinto privilegiado de poder acordar todos os dias e vestir a minha roupa de treino, que seria o meu uniforme de trabalho, e poder ir para a minha academia, que é o meu escritório, executar o meu treino com prazer, com alegria. Eu me sinto altamente motivado. Essa é a mentalidade do campeão. Eu sei que eu estou fazendo algo e eu sou inspiração para muitos outros atletas e pessoas e praticantes de atividade física. E eu sei que as pessoas do meu país e meus fãs no mundo inteiro sempre esperam que eu dê o melhor de mim. Então, para mim, o mais importante nesse dia tão especial é eu conseguir dar o meu melhor. Aqui no backstage tem um clima um pouco de tensão, de tempo, tem horário para tudo. Eles vão começar a chamar os atletas para fazer os últimos retoques daqui a pouco. E aí a frequência aumenta um pouquinho, eles chamam, fazem a fila para subir no palco. Então eu tento manter a minha frequência cardíaca sempre controlada, não deixando... Mas não tem como não ficar nervoso, né? Porque eu aqui tô nervoso só de assistir, imagina lá. Bem calmo, porque isso vai me trazer tranquilidade, vai me trazer foco. Eu vou conseguir me concentrar mais no que eu tô fazendo. E se eu me manter nervoso, tenso, deixar o clima me absorver, o clima de competição me absorver, e eu começar a pensar em tudo que eu passei para estar aqui, isso vai me fazer um pouco ansioso e vai me tirar um pouco o foco. Tem uns caras bons ali, hein? Bom demais. Olha esse negão aí. Dieta, carne. Passar um olhinho. Eu vivi praticamente os últimos meses da minha vida só treinando para o dia de hoje. E a minha maneira pessoal de lidar com isso agora, nesse instante, é não tentar pensar muito, sabe? É me concentrar no que eu tenho que fazer no palco. Um golinho de água ali. Mais uma prova de que não é necessário zerar água. Tem gente assim... Claro, depende muito do físico, né, da pessoa. É individual de cada um, da resposta do físico. Mas no geral não tem essa neura de que você não pode beber água no dia da competição. Pode sim, golinhos, mas pode. Será que ele ganha? Vamos ver. Dorsal bem cheia. Muito top. Eduardo was my first, most beautiful Brazilian man I've ever seen back in the day. In the Pittsburgh Pro 202. I have the only Brazilian. I don't know, it was the first Brazilian I've ever saw with a beautiful teeth. Hoje, na verdade, eu vou só mostrar o que eu fiz. Eu vou só apresentar o tanto que eu treinei, o quanto que eu comi, o quanto que eu me dediquei. E eu sinto prazer não só em... Uma hora dessa, coração disparado. Mas eu sinto prazer em me preparar, sabe? Eu sinto prazer em não ir. Eu entro na academia, eu posso estar cansado. Eu sinto prazer na comida que eu faço, mesmo sendo comida de dieta. Eu sinto prazer em... Eu acho que esse é o segredo de qualquer profissional, tanto no bodybuilder quanto
qualquer profissão na tua vida, se no momento que tu sente prazer no que tu faz, tu é um bom profissional. Muito top, cara. Que conteúdo lindo. Não vai mostrar se ele for campeão ou não? Que pena. E não mostrou. Então é isso, meu mano. Infelizmente não mostrou aí se ele foi campeão ou não. Depois eu faço uma pesquisa. Mas enfim, se você está procurando alguém para te ajudar com dieta, treino, se você quer ter uma evolução mais rápida na academia, eu te apresento a minha consultoria, projeto 28 dias, onde lá eu desenvolvo um protocolo para você totalmente de acordo com sua rotina, com a sua genética, condição financeira, de forma profissional e sem copia e cola. Então vou deixar o link aqui embaixo, vai lá, dá uma moralzinha pro seu mano, me dá essa oportunidade de trabalhar com você, de fazer você evoluir, assim como eu tô evoluindo também. E também você vai me ajudar bastante a chegar onde eu quero, que é competir e ganhar do Mr. Olímpia Brasil daqui a alguns anos. Então, desde já dá um salve lá. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante com a gente nessa série aí da Like Machine, desse DVD icônico, lindo, maravilhoso aí. E se gostou, não se esquece, deixa seu gostei aqui embaixo e vem fazer parte da família se inscrevendo no canal. É muito rápido, prático e 100% gratuito, beleza? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e fui!